nos leva a amadurecer. Não é o que nos leva a amadurecer. Eu posso te garantir que uma pessoa que só vai no culto domingo e escuta a palavra, vai na célula e fica lá só ouvindo o que está acontecendo, né? Mesmo que ela tenha entendimento racional, humano e intelectual, ela não vai conseguir crescer do jeito que Deus quer, porque para crescermos do jeito que Deus quer, nós temos que ter uma experiência com aquilo que a gente aprende. Amém? Então, o que nós precisamos para vencer esse desafio do crescimento? Primeira coisa, não é? Primeira coisa que nós precisamos para vencer o desafio do crescimento, que eu disse que é um desafio, porque não é automático. Primeiro, diga comigo, desejar o alimento sólido. Desejar e buscar o alimento sólido. O alimento sólido. Alguns falam que o alimento sólido é a palavra de Deus. Gente, a palavra de Deus é tudo, é o alimento. Tem o leite, tem o sólido, tem tudo aqui. Tem tudo. Então não é bem a palavra de Deus em si, mas é o desenvolver na palavra. É o desenvolver. A primeira coisa, como dica para nós, não é? A primeira coisa é que nós precisamos ler a Bíblia diariamente e exercitar aquilo que a gente lê, aplicar fé, pedir ajuda para aplicar fé. Aplicar fé, a fé é uma ação, gente. Cuida, sempre lembra isso. Fé não é sentimento, fé é uma ação. Fé é uma convicção que me leva a uma ação. A fé sem obras é morta. Então a fé que faz você ser alguém experimentado é a prática, é a fé prática. Sabe, olha só, o problema, como eu já disse, não era eles terem o leite, o problema é que eles já tinham que ser aptos para coisas mais profundas. O tempo que eles já tinham conhecido Jesus, era para eles estarem mais maduros. Quantos tempo tem que você conhece Jesus? 6 meses? 6 anos? 10 anos? Será que você poderia estar mais maduro? Com certeza poderia. Agora, a pergunta eu vou mudar um pouco. Será que mesmo assim você poderia estar bem mais maduro? Então, para você e eu pensarmos, tá? Então, ele está falando isso. Segunda coisa aqui, dentro desse ponto ainda. Segunda coisa, nós precisamos, se a gente quiser vencer o desafio do crescimento, nós precisamos, gente, e isso que eu vou falar, entenda com todos os equilíbrios, porque não tem um legalismo no nosso coração com isso, mas assim, participe ativamente do além do culto. Além do culto. Sabe o que é o além do culto? Eu nunca vi, de verdade, eu nunca vi um irmão crescer poderosamente na fé, quando ele é restritamente um irmão do domingo e da célula. Eu não estou dizendo que isso não leva ao crescimento, eu estou dizendo que o seu crescimento para ser, talvez de acordo com o que Deus quer, de acordo com os seus alvos, precisa ter algo além do culto. Então, por exemplo, tem eventos chaves, entra de cabeça. Eu vou fazer uma pergunta aqui com muito carinho, não é para expor ninguém, mas bem rapidinho. Quem esteve aqui na nossa conferência Coisas Maiores? Você cresceu ou não naqueles 4 dias? Eu garanto com muito carinho, eu estou falando isso com verdade do meu coração. Você cresceu 4 meses em 4 dias. Porque o que Deus fez, eu estou dizendo 4, mas pode ser 4 anos, pode ser 4 semanas. Mas o que Deus fez dentro de nós, não se explica em palavras. Então, ou seja, existem possibilidades que levam a gente, que mexe com a gente, que destrava a gente. Existem possibilidades, né, que viram algumas chaves dentro de nós, que potencializa a gente para o crescimento. Por exemplo, quando eu falo além do culto, eu estou dizendo de quê? Conferências importantes, treinamentos, se envolva. Nós vamos ter agora um treinamento de casais, né, que a gente já teve, foi um sucesso 1 ano e meio atrás, foi um sucesso esse treinamento, gente. Foi maravilhoso. Nós vamos ter de novo, um treinamento assim que não é leitinho, é um churrasco, de picanha. Você que é casado, você que não é casado, não vem. Porque não é processo, você não está preparado para esse tipo de alimento. Você ainda é do leitinho nessa área. Mas você que é casado e não fez,
faça, porque é maravilhoso. Se você já fez, quiser fazer de novo, faz. Mas é um treinamento, é o mesmo, uma versão revisada, mas é muito parecido. Então, vem, você que já fez, não é? E acha que precisa de novo, faz de novo. Agora, você que não fez, vem, porque essas coisas potencializam o crescimento. Por exemplo, ninguém vai sair daqui sem crescer no seu casamento, não vai. Você vai sair daqui um marido melhor, uma mulher melhor, seu casamento vai melhorar. E quando um casamento melhora, gente, melhora muita coisa na nossa vida. Porque tem gente que é ruim em muita coisa, porque o casamento é muito ruim. Uma vez eu conversei com um colega, não é amigo, colega. Mas eu falei com ele, falei, cara, mas você está bem profissionalmente, você está aí. Aí uma hora eu falei, você deve estar com problema com sua mulher. Aí ele olhou para mim e falou, como é que você sabe? Aí acho que ele pensou assim, ele sabe porque ele é um pastor, deve Deus ter falado. Eu falei, não, eu imaginei, porque a raiz dessas coisas na sua vida é fraqueza dentro da sua casa, meu filho. Aí ele teve que trabalhar o casamento dele para melhorar. Está aí comigo ou não? Outra coisa, persevere em congregar fielmente. Gente, o congregar tem que ser um valor radical na vida do crente que quer crescer. O crente que quer crescer, que quer desenvolver, que não quer daqui 3 anos estar ainda no leitinho, já quer estar com o alimento mais sólido, e mais sólido, e mais sólido, ele precisa se envolver fielmente no congregar. Gente, domingo tem que ser parte integral da nossa agenda. Se você vem de manhã ou de noite, isso é de cada pessoa, não tem problema nenhum. Mas não pode ser uma coisa assim, se der eu vou. Esse negócio do tipo assim, se der eu estou lá, se der eu vou, é para gente que ainda não conhece Jesus. É normal uma pessoa que não conhece Jesus, ou está começando a participar, ou ainda está se integrando na igreja, é normal que ela pense assim, se eu não tiver nenhum aniversário, se não tiver jogo do Cruzeiro e Atlético, se meu pai não me chamar para almoçar na casa dele com a minha mãe, se eu vou. Só que sabe o que é triste? É que tem crente que é assim, e desalinha o discurso do crescimento, porque ele fala, eu quero crescer, mas ele vem 2 cultos por mês. Então, nós só faltamos de um culto de celebração, porque cada domingo é uma grande celebração, e cada celebração é um grande culto. Nós só faltamos ou por doença séria, coisa que nós estamos muito mal, ou por um compromisso, tipo um concurso público, que é um casamento, um trem que, né? Ou por viagem de férias, mas aí não falta assim para, hoje eu não vou na igreja não, porque eu preciso ir no shopping. O shopping está lá todo dia, gente, mas o culto de celebração é domingo de manhã e domingo à noite. Sabe? Tipo assim, não é radicalismo isso não, gente, não é legalismo, não, isso é princípio. Paulo, olha só para você ver como que esse povo precisava de doutrina básica. Foi a eles que Paulo disse em Hebreus 10, 25, foi a eles que Paulo disse assim, não deixemos-nos de reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajem-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o grande dia. Ou seja, quanto mais perto da vinda do Senhor, maior será a tendência de um descompromisso com congregar. Então, quantos estão entendendo? Aí tem muitas coisas que eu poderia falar, mas a igreja europeia, ela enfraqueceu e está quase morrendo em alguns países. Por quê? Porque eles começaram a menosprezar o básico. Então, quando Paulo fala do alimento sólido, ele está falando de desenvolvimento. Porque cada celebração, gente, aqui, é um dia, tem muitos benefícios, mas, por exemplo, você vai chegar aqui, você vai sair cheio de alegria. Eu não estou falando aquela alegria, é uma alegria tipo de dentro, é um negócio, uma convicção, sim ou não? Você vai sair daqui mais resistente na fé, aliás, talvez a palavra é mais resiliente na fé, sim ou não? Talvez essa seja a melhor palavra. Você vai amadurecer, você vai receber palavras diferentes, porque a Bíblia, gente, é Jesus de Gênesis ao Apocalipse. Se a gente pregar Gênesis, tem Jesus lá. Pregar Provérbios, tem Jesus lá. Se a gente pregar Apocalipse, tem Jesus lá. Jesus é o alfa, é o ômega, é o princípio e o fim. Ele está lá em Gênesis 1. Deus reuniu Jesus, reuniu o Espírito Santo e falou assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Está no plural. Deus não fez sozinho, Ele fez junto com o Filho e junto com o Espírito. Amém ou não? Então toda a Bíblia vai ser, sabe, vai ser muito importante para a sua vida, para o seu crescimento.
tá? Agora, não é para julgar as pessoas, é para você olhar no espelho. Por quê? Porque tem pessoas que às vezes estão chegando, precisam do nosso incentivo. Por isso que Paulo estava falando, encoraje uns aos outros. Amém? Outra coisa, eu estou falando de desejar. Por que eu estou falando dessas coisas, gente? Porque são coisas que expressam o meu e o seu desejo. O meu e o seu desejo. Outra coisa, busque andar com gente grande. Que isso, pastor? Gente grande? O coach falou que gente grande é o cara que ganha 1 bilhão. 1 milhão. Não, presta atenção. Gente grande é gente mais madura que a gente. A gente tem que andar com gente mais madura, para a gente ter alguém para se inspirar, para nos esticar, para ver coisas que a gente não vê. Isso faz parte do processo de maturidade. Um bebê, uma criança só amadurece de verdade quando ela se inspira em pais que são pais de verdade, certo? Então, é natural, assim como é natural na vida física, que a gente tem os nossos pais para nos ajudar a crescer, na vida com Deus, nós precisamos andar com gente grande, que a gente pode imitar os passos. Não é gente perfeita não, mas é gente que pode nos ajudar, nos dar conselhos e nos encorajar a crescer ainda mais. Está comigo aí? Enfim, ninguém foi chamado para ser, não é, um cristão também que não se envolve. O último conselho desse ponto é o seguinte: nós não podemos aceitar, se a gente quiser crescer, nós não podemos aceitar ser um cristão 3S. Sabe o que é o cristão 3S? Salvo, sentado e satisfeito. Cristão 3S, é o crente 3S. É salvo, então ele fica sentado e satisfeito, porque o que ele queria ele já recebeu de Deus. Era a salvação, a vida eterna. Deixa Deus ouvir isso e levar isso a sério. Ele te leva hoje. Está pleno, salvo, sentado e satisfeito. Por que eu quero dizer? Sabe o que eu quero dizer? Deus opera mais crescimento na vida daqueles que servem. Vou repetir. Deus opera mais crescimento na vida daqueles que servem. O Evangelho, ele não é construído por pensamentos inteligentes, mas por mãos que se dispõem a trabalhar. Amém? Bom, como vencer o desafio do crescimento então? Deseje o alimento sólido. E vocês que estão se formando, já estão, mostrando isso através dessa busca por crescimento. Segunda coisa, como vencer o desafio do crescimento? Nós precisamos aprender, a trabalhar com a mentalidade de crescimento. Eu introduzi falando um pouco sobre isso, eu vou falar bem pouquinho sobre isso, não tenho muito tempo. Mas a nossa mentalidade agora é a mentalidade de Cristo. Quando Jesus nos salvou, muda, vira uma chave. Romanos 12:2 diz que nós precisamos não nos amoldar mais ao padrão do mundo. Romanos 12:2, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. Por quê? Porque Deus quer que a gente seja quadrado. Porque Deus, não, gente, sabe por quê? Porque Deus quer que a gente experimente o melhor. O melhor na minha e na sua vida está condicionado a uma mente segundo Jesus. Por isso que ele fala, então você tem que fazer isso para que você experimente a boa, agradável e perfeita, ou perfeita e agradável vontade de Deus. Todo mundo quer, se eu perguntar aqui, quem não quer experimentar? Todo mundo quer. Então, nós temos que fazer o quê? Trabalhar a nossa mente. Nossa mente agora tem outro padrão. Se o padrão da nossa casa era crescer só numa área da vida, agora o seu padrão é outro. Seu padrão é Cristo. A sua mente está num outro nível. Sim ou não? Se o padrão lá da sua
lá da sua região que você vem, né? Você vem lá do norte de Minas, ou você vem lá do sul do país, era um padrão, né, de crescer só numa área. Agora o seu padrão é crescer em todas as áreas, porque Cristo, Ele te deu uma mentalidade nova. Por que eu estou falando isso? Porque o nosso padrão humano, às vezes, ou nem pensa em crescimento, ou acha que o crescimento é automático, ou acha do tipo assim, eu nasci assim, vou morrer assim, eu não preciso crescer. Ou acha tipo assim, o meu teto é o meu pai. Não, meu irmão, seu teto não é o seu pai. Pelo contrário, o teto do seu pai pode ser o seu chão. Entendeu ou não? Sim ou não? Mas eu já ouvi gente falando assim, não, eu sou assim porque meu avô era assim, porque meu pai era assim, eu vou ser assim. Mas quem disse isso? Nossa mentalidade, gente, agora é a mente de Cristo, ela é diferente, ela é uma mente trabalhada no Espírito, ela é uma mente gerada no padrão da fé, no padrão da palavra de Deus. Por isso que crente de verdade, revestido da verdade do Evangelho, vai crescer em todas as áreas da sua vida. Todas as áreas. De verdade. Efésios 4, versículo 22, olha o que diz. Efésios 4, versículo 22, diz assim, eu vou ler até o 24. Vocês foram ensinados, quanto à maneira antiga de viver, agora vocês estão sendo ensinados diferente, olha, dispam-se do velho homem, inclui a velha mente, que se corrompe por desejos que são enganosos. Aí olha o que ele fala, agora vocês têm que ser renovados no modo de crente pensa diferente, gente. A gente tem um padrão mais elevado. Eu estou falando isso com muito carinho, não é com orgulho não vai chegar na faculdade e falar, meu padrão é mais elevado, o pastor falou isso. Porque não é só quem recebe Cristo que vai entender. O nosso padrão é o mais alto nível. A palavra de Deus diz que Ele está lá e Ele colocou os inimigos dEle debaixo dos nossos, e os nossos inimigos debaixo dos nossos pés. Está vendo? Nós agora estamos nas regiões celestiais com Cristo Jesus. A nossa mente está aqui e eu estou lá? Não, eu estou lá com a mente lá. A mente, ela é fundamental nisso. Então, a sua vida sempre vai na direção dos seus pensamentos. Mude os seus pensamentos, mude a sua vida. A Bíblia está dizendo, agora você tem que pensar diferente. Você se revestiu, olha, continua o texto, por gentileza. Aí ele fala assim, renovem o modo de pensar e revistam-se. E então se vistam, na minha Bíblia diz, e então revistam-se do novo homem, que é criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidades que vêm da verdade, aleluia! Eu vou concluir esse ponto, mas sabe o que diz? Na prática é o seguinte, o apóstolo Paulo estava dizendo o seguinte, vocês precisam entender o seguinte, agora o novo homem se conecta a um novo modo de pensar, esse novo modo de pensar, ele é mais excelente, ele precisa ter então, aí eu que estou falando, ele precisa ter o crescimento como algo inegociável. Gente, de verdade, pensa sempre assim, eu vou crescer para sempre. Amém? Eu vou crescer para sempre. 70 anos de idade, pode crescer, você vai crescer em sabedoria, você vai crescer em conselho, você vai crescer em graça, você vai crescer continuamente. Ah, pastor, então quer dizer que eu vou me tornar cada dia mais rico? Eu não sei, meu irmão, rico eu não sei não, mas uma coisa eu posso te dizer, você vai se tornar alguém que pode gerar riqueza na vida de outras pessoas. Você entende? Então temos que ter a mente firme. Por exemplo, a mente de Cristo acredita que o crescimento é para todos. O crescimento está disponível para todos. Por isso que Paulo está exortando os caras. Paulo está falando, vocês poderiam ter crescido, apesar de vocês não terem crescido. Paulo está dizendo, estava disponível. Eu lancei sementes aqui.
Nós ministramos aqui, nós falamos. Vocês tiveram a oportunidade de ficar aqui com o meu discípulo Timóteo. Vocês tiveram a oportunidade de receber outros caras aqui. Vocês tiveram a oportunidade de ser livre de vícios, livre de muitas coisas. Então, poderiam ter crescido mais. Então preste atenção, diga comigo assim: o crescimento está disponível para todos. O crescimento pode ser para sempre, ou seja, não tem limite. O crescimento é a minha nova natureza. Amém? E por último, como vencer o desafio do crescimento? Por último. Que chance, hein? Dei chance, foi bom. Ô, gente, domingo tem que ser um A mais forte, né, gente? Brincadeira. Mas vamos lá. Último, é o seguinte. Nós precisamos, como vencer o desafio do crescimento? Nós precisamos avaliar nossa progressão constantemente. Pastor, o que você está querendo dizer? Examine-se, pois, o homem a si mesmo e então bêbado. Não, não é bem esse avaliar. Sabe por quê? Deixa eu te explicar. Isso daqui vai ser difícil de ouvir. Quem é a melhor pessoa para avaliar o nosso crescimento? Você já pensou nisso? O problema é que quando a gente acha que é a gente que avalia o nosso próprio crescimento, não que a gente que avalia, a gente avalia também. Mas quando a gente acha que a gente é a melhor pessoa para avaliar o nosso crescimento, a gente pode estar enganado. Tem duas coisas que vão avaliar com fidedignidade o seu crescimento. Primeiro, os frutos dele. Nós sabemos o crescimento das pessoas pelos frutos. Nós conhecemos a qualidade da árvore pelos frutos nós avaliamos. E segundo, as pessoas vendo. E aqui tem o último ponto que eu quero fechar com você, dizendo o seguinte: nós precisamos avaliar a progressão do crescimento. Como que ele está indo? E Paulo, o apóstolo, chegou um dia que ele percebeu que Timóteo estava despreocupado com o crescimento. Timóteo estava assim, achando por um tempo que ele estava trabalhando numa região muito gnóstica, muito helenista, muito grega ali, e ele estava influenciado por uma ideia de que o crescimento só vinha de Deus, tipo assim, ele não precisava fazer nada. E agora o Timóteo dá um tranco ministerial nele, Paulo dá um tranco ministerial em Timóteo, e fala assim: Timóteo, por favor, olha, isso está em 1 Timóteo capítulo 4, versículos 13, e olha o que Paulo fala: volte a se dedicar publicamente ao ensino da palavra, e também à exortação. Ei, Timóteo, você está achando que isso não vai te ajudar? Isso te ajuda. Paulo está falando, quando você serve os outros, você cresce. Quando você exerce o dom que você tem, você cresce. É um engano, gente, a gente parar de exercer o dom para nos dedicar ao dom, entendeu? Tipo assim, porque no reino de Deus a gente cresce no trabalho. Tipo assim, é uma coisa inexplicável humanamente falando. Eu vou parar de servir para eu crescer. Ao contrário, vai decrescer. Eu vou parar de me envolver nisso porque eu tenho que crescer. É mentira. A gente cresce assim, servindo, a gente lida com pessoas de todo tipo. Gente, uma das épocas que eu mais cresci na minha vida foi quando eu liderei célula. Porque o líder de célula, ele lida com todo tipo de gente, ele lida com certas situações de gestão mínima da célula, ele tem que dar jeito a problemas que surgem, né? Na minha célula surgiam problemas desde simples até complexos, mas, por exemplo, quantas vezes na célula a pessoa do lanche, aconteceu 2 vezes, quantas não, né? Muitas, 2, mas a pessoa do lanche não foi. E na época não tinha WhatsApp, quando eu era líder mais jovem, não tinha, era o SMS, se você não olhasse, né? Ou a pessoa não ligava porque não tinha crédito. Antigamente tinha gente sem crédito, eram os famosos celulares pai de santo, só recebe. Sem graça essa. Mas quem tem mais de 40 lembra, né? Quem teve um celular da Oi, 31 anos aí? Aquele era ótimo, 31 anos falando de graça.
Aí todo mundo comprou, pagou uma nota, passou 2 anos, estava tudo baratinho. Todo mundo tinha, né? Podia ser o da TIM, o da Vivo. Mas, olha só, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: quando a gente serve, a gente continua crescendo. Aí ele está falando assim: não negligencie, Timóteo, o seu chamado. Não negligencie o que eu te chamei para fazer, achando que isso pode até te desgastar. Não, Timóteo, pelo contrário, olha o que Timóteo está recebendo, gente. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo assim, você vai salvar a si mesmo e também a outras pessoas. Para concluir, de fato, eu quero falar com você o seguinte: as pessoas vão ver o seu progresso, os frutos vão mostrar o seu progresso. Então preocupe-se com o seu progresso, que Deus vai naturalmente trazer para você, né? Preocupe-se com o seu progresso, mas sempre você pode avaliar pelo fruto na vida de outras pessoas. Timóteo tinha parado de frutificar, e Paulo falou: cara, as pessoas precisam ver você progredir. Eu estou revestindo você de autoridade e tal. Não é que ele tinha que fazer para aparecer, mas ele estava dizendo o seguinte: o seu crescimento tem que aparecer. Porque se ninguém está vendo, é porque ele pode não estar acontecendo. Amém? E as pessoas mais próximas de você vão ver seu crescimento, principalmente. Então deixe que as pessoas vão te ajudar na avaliação. Seu líder de célula, o seu supervisor de célula, um mentor, seu pastor em ocasiões específicas. Pessoas vão te dar feedbacks formais e informais, você vai perceber. E aí você vai avaliando: olha, eu preciso progredir mais, olha, eu preciso crescer mais, olha, eu posso produzir mais no meu trabalho, olha, eu posso produzir mais como pai, eu posso ser um pai melhor. Sabe por quê? O crescimento, ele faz isso. O crescimento, ele te leva, o crescimento que Deus tem para nós, nos leva a ser profissionais melhores, pais melhores, mães melhores, filhos melhores, crentes melhores, empresários melhores, profissionais liberais melhores, patrões melhores, empregados melhores, tudo de melhor, estudantes melhores, enfim, você vai se tornar melhor, porque o crescimento vai fazer com que outras pessoas sejam abençoadas com o seu progresso. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Essa é a palavra que eu tenho para o seu coração, ligada a esse tema de hoje. Nós vamos orar. Coloque as mãos sobre o seu coração. Sabe, você não pode sair daqui e desperdiçar um toque do Espírito Santo, porque crescimento, gente, de verdade, é para todos nós. Eu quero crescer até o último dia da minha vida, e mais, eu quero acelerar o meu crescimento. A curva de crescimento que eles dizem por aí, tem que ser inclinada. Eu quero crescer mais como pai, eu estou aprendendo a ser pai, gente. Não é fácil não, Douglas. Lucas do céu, 3 filhas, Lucas. Sabe, é um desafio, mas está sendo maravilhoso. E eu quero crescer como pai. Eu quero ver meu filho Davi crescendo, né? Eu quero ver você crescendo como seu pastor. E eu posso te falar, eu percebo o progresso das pessoas. Eu percebo. Os supervisores percebem. As pessoas ligadas aqui na igreja estão percebendo. Aquele irmão está crescendo, impressionante. Sabe, quando você se envolve, as pessoas percebem que a sua vida começa a brilhar, começa a frutificar. Mas eu tenho que brilhar? Tem! Jesus quem disse: assim brilhe a sua luz diante dos homens. O maior interessado do meu e do seu crescimento é o próprio Deus, que Ele fala assim: quando sua luz brilhar diante dos homens, meu Pai é glorificado. Deus é glorificado com filhos top, gente. Por isso que todo mundo tem que crescer na fé, crescer em todas as áreas da nossa vida, porque o crescimento glorifica o Pai. Amém ou não? Agora pensa, se você quer crescer, se você faz o exercício para crescer, sua mentalidade daqui para frente é assim: vou crescer, vou crescer, vou crescer, vira o ano, vou crescer, vira o ano, vou crescer, vou crescer. Se a sua mentalidade está assim, e as pessoas começam a ver o seu progresso e trazer uma avaliação, meu irmão, você está agradando a Deus nessa área. Amém? Porque Ele é o primeiro que se agrada do crescimento dos seus filhos. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por cada um que está aqui.
obrigado pelo poder da palavra, obrigado pelo poder, Deus, que é quando nós nos dispomos a crescer. Pai, por favor, olha para dentro do nosso coração aqui, e nos dá capacidade para crescer. A capacidade para crescer vem do Senhor, e nessa noite nós recebemos. Eu profetizo aqui, eu declaro aqui, crescimento na fé, crescimento no chamado, no ministério. Nós vamos ser diligentes naquilo que o Senhor nos chamou. Nos dá crescimento nas áreas profissionais, sejamos bons profissionais, crescimento no nosso lar, na nossa família, como marido, como pai, como esposa, como mãe, como filho, como filha. Dá-nos crescimento, Senhor, como família, nos nossos negócios, na administração dos nossos recursos. Dá-nos crescimento, Senhor, em nome de Jesus. Crescimento na Tua palavra, que é a verdade, crescimento em santificação, em nome de Jesus. Nós confiamos no Teu amor, e nós queremos crescer, nós declaramos isso. Fale isso para Deus agora, fale: eu quero crescer, Deus, me ajuda, me capacita, o crescimento disponível que está para mim, eu quero abraçá-lo, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, aleluia. Amém. Você pode se assentar. Pastor Lucas já está chegando aqui. Nós tivemos esses dias maravilhosos, não é? Nesse Cresça 1 e Cresça 2. Pastor Lucas vai falar, mas sabe de uma coisa? Eu gostaria, não é? Depois, que aí depois eu vou direto, tá bom? Ah, é? É? Então você fala. Você tem razão. Gente, não é nada disso, viu? É os avisos agora. Som. Aí. É muita emoção, gente. É bênção demais esse Cresça. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais. Mas antes eu quero só trazer a nossa agenda, alguns avisos muito importantes, bem breve. Primeiro, você que está nos honrando com a sua presença pela primeira vez. É que o seu amor possamos te conhecer. Essa é a primeira vez aqui na live. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos. Muito bem-vindos, bem-vindos. É uma alegria, é uma honra tê-los conosco. No final desse culto temos um presente para você ali fora. Seja muito bem-vindo à Light, queridos. É uma alegria tê-los aqui conosco. Eu quero trazer duas agendas muito importantes. Uma delas o pastor Matheus já trouxe. Quem aqui é casado, levanta a mão. Levanta a mão, você que é casado. Opa, tem uma turma boa. Fica com a mão levantada quem ainda não fez o Decole Casais. Continua com a mão levantada. Então, aí, tem muita gente mesmo. Olha, Decole Casais, quer dizer, é um curso maravilhoso de 2 sábados, que nós trazemos assuntos sobre comunicação no seu casamento. Você precisa melhorar a comunicação? Eu preciso sempre, eu faço 17 anos esse ano. E como que eu preciso de melhorar a comunicação no meu casamento? Sabe, fala sobre resolver conflito. Não sei se você ainda tem aquele desafio da toalha molhada. Eu tenho. Me ajuda demais, mas estou brincando, mas vai muito além. Fala de como resolver conflitos, vamos tratar assuntos sobre a privacidade do casal e um assunto muito importante também, a sexualidade do casal. Como esse assunto é importante, como que o ato conjugal é importante no casamento, e vamos falar sobre isso também. São assuntos práticos muito importantes para você investir no seu casamento. Por isso eu quero convidar você que ainda não participou, ou se você deseja participar novamente, você é muito bem-vindo. Faça sua inscrição ao final desse culto, garanta a sua vaga dia 21 de junho e dia 5 de julho, das 4 horas às 20h30 no primeiro sábado, e no segundo sábado, mais cedo, das 15h30 às 19 horas. Vamos ter um tempo maravilhoso aí, para aí você investir na sua família, no seu casamento. É bom demais, você não pode perder. E outro, líder de célula, líder de ofício, olha, está chegando o nosso Connection Extreme, o nosso retiro de liderança, e você que é líder, ainda não fez a sua inscrição, eu fico em pânico por você, meu amigo. Como é que você está marcando essa bobeira? Faça a sua inscrição o quanto antes. Sabe por quê? Nós queremos levar líderes em treinamento, queremos levar outras pessoas também, e a prioridade do líder de célula.
Mas, então, as vagas são limitadas e você não pode perder essa oportunidade. Sabe, cada connection é o nosso tempo de alinhamento, de receber juntos a visão para aquela temporada, para essa estação, palavras poderosas, comunhão, tempo de festa ali, tem momentos também de ferramentas para liderança, que é o nosso momento coach ali. Então, assim, você vai receber muito de Deus. E você não pode perder, você não pode marcar essa bobeira. Então, garanta a sua vaga. E sabe por que você tem que fazer quanto antes? Nós estamos no primeiro lote e ele termina exatamente esse domingo. Depois, não tem como, é igual enquanto com Deus, fica chorando, depois, perdi a vaga, acabou, gente. Então, garanta nesse preço, nesse momento, a sua vaga para o Connect Extreme, porque são dias preciosos, maravilhosos, você não pode perder. E domingo, você, junto com a sua célula, sua família, você não pode perder. Nós temos 2 cultos maravilhosos aqui na Light, o meu, o seu. O nosso domingo é na... É isso aí. Agora sim, Pastor Mateus, para esse momento tão especial. Fica aqui, Pastor Lucas. Você é muito breve. Desculpa, viu, gente? Realmente, eu acho que eu estava emocionado. Falei, já é a hora. Graças a Deus. É uma alegria para mim ver o que Deus está fazendo na nossa igreja nesses dias. Numa geração que quer crescer. Eu sou alvo do crescimento conjunto daqueles que começaram essa igreja, né? Eu era um jovem, eu era mais jovem, eu era um jovem de 21 anos, né? Quando nós começamos a igreja, e assim, tanto para aprender, tanto para crescer, e ainda tem tanto, mas, sabe, eu sou fruto desse, o que eu quero dizer é o seguinte, eu sou fruto desse ambiente que facilita e que proporciona o crescimento. E eu estou muito feliz porque nós estamos não só investindo nesse ambiente, nessa igreja orgânica e institucional que proporciona, que facilita o crescimento de todos que chegam, mas eu estou feliz por ver que nessa primeira versão do curso, nós temos dezenas de irmãos que estão se formando, amém? Então, o pastor Josué Gonçalves, ele disse assim, quem não se senta para aprender, que não se levante para ensinar. Sabe, esse treinamento foram 7 segundas-feiras, e vocês estão de parabéns, que podia faltar só uma, né? 7 segundas-feiras, e aproximadamente 16 aulas dadas, aliás, 16 aulas dadas em 18 horas, pastor Lucas. Então, nós temos que aplaudi-los, porque foi um curso que não foi tão rapidinho não, gente, não é um sábado à tarde não, amém? Parabéns pela dedicação, eu quero agradecer também, né, então quero reconhecer a dedicação de vocês, e quero agradecer também todos que todos que contribuíram, né, que juntaram a nós para ministrar, né, foram praticamente quase 10 ministros, nós tínhamos 2 turmas em separado para que a dinâmica dos treinamentos fosse melhor para todos, mas você sabe que eu quero agradecer a vida desses 8 maravilhosos professores, amém? Daqui a pouco eles vão vir aqui. Outra coisa também que eu quero agradecer a Deus e reconhecer aqui publicamente, é o trabalho da nossa equipe do escritório, do office da Light, em especial a Dani Nogueira. Cadê ela? Ela sempre está trabalhando. Está lá. Eu agradeço também às demais que trabalham conosco, mas eu dei um salve especial para você, Dani, porque você acompanhou do início ao fim, né? E louvado seja Deus. E eu quero, por último, também agradecer a Deus, sabe? Porque a gente que vem para um treinamento, gente, por isso tem que valorizar. Você está vindo para o treinamento. Mas a gente que está aqui, os professores gastaram horas preparando a aula, louvado seja Deus por isso, né? O nosso escritório se envolveu completamente. Mas tem
aqueles que são voluntários, porque enquanto nós estamos tendo aula aqui, tem irmãos que abriram a igreja, que fecharão a igreja, tem irmãos na área da segurança, né, nos auxiliando, tem os irmãos da atmosfera, tem os irmãos do som, todo o treinamento, nós não temos problema nenhum aqui em ligar ar-condicionado, em ligar projeção, LED, né, o treinamento agora do Lidere 1, o LED nós estamos usando, está maravilhoso, né, nós não temos nenhuma avareza para investir na sua vida, mas eu louvo a Deus pela vida, que eu ia explicar, mas nada disso seria suficiente se não tivesse as pessoas para operar, entendeu? Então assim, no nosso coração, por mais que a gente queira que toda a estrutura sirva a gente, tem que ter pessoas para fazer a estrutura rodar, eu queria que a gente aplaudisse a Deus e a vida desses nossos membros dos ofícios de estrutura, né, som, luz, imagem, mídia, mídia streaming, mídia que tira foto, né, que estava publicando, que está preparando-se. Então, enquanto a gente está tendo curso, tem gente aqui, gente, tirando foto de você com um caderno na mão. Isso é um milagre, gente. Você está aparecendo para o mundo inteiro como um estudioso. Olha, aleluia, republica. Mas louvado seja Deus. Vamos aplaudir esses irmãos que estão sempre nos servindo. No estacionamento, abrem e fecham a igreja, louvado seja Deus, amém? E agora eu passo para o pastor Lucas, que vai continuar essa cerimônia breve, mas muito abençoada e poderosa. Amém. Bom, pessoal, uma alegria imensa estarmos aqui, como o pastor Mateus disse, e é com muita alegria e gratidão que nós damos início à nossa primeira formatura do curso Embarque Cresça. É uma alegria muito especial, é uma noite muito especial, porque nós celebramos conquista e crescimento, como foi ministrado. E, acima de tudo, a fidelidade de Deus em nossas jornadas, esse tempo aqui. Eu quero dar um destaque, um agradecimento especial ao coordenador desse curso, pastor Mateus e pastora Dani, juntos, coordenadores, que dedicaram tanto para que nós, professores, faço parte do time que deu aula, possamos ter o material. Eles investiram tempo preparando esse material, decidindo o que poderia colocar, o que poderia retirar, preparando algo para que possamos, esse projeto que é pioneiro do Cresça, né? Então, eu quero agradecer a vocês por conta da liderança de vocês, o carinho, o investimento de vocês, é fruto desse curso maravilhoso que foi gerado, o Cresça, dessa primeira turma. E nós temos também aqui depoimentos de 2 alunos que vão representar toda a turma aí, né? Um para falar um pouco sobre o curso e outro para falar um pouco sobre os professores. Então eu quero chamar aqui com muito carinho, a gente vai receber com muita alegria, primeiramente ele, Richard Tomaino Nascimento. Boa noite, Light. É com imensa alegria e gratidão que estamos reunidos aqui hoje para celebrar a conclusão do curso Cresça 1 e 2. Este momento marca não apenas o fim de um ciclo, mas o início de uma caminhada renovada em nossa vida espiritual e no compromisso com nossa igreja local. Durante todo esse período, tivemos a oportunidade de aprofundar nosso conhecimento e fortalecer a nossa fé. As aulas aqui assistimos não foram apenas lições teóricas. Elas foram verdadeiros instrumentos de transformação interior que nos capacitaram a crescer espiritualmente e a compreender melhor a missão que Deus nos confiou. Cada tema abordado, cada estudo bíblico, cada momento de oração e reflexão, nos preparou para sermos discípulos mais firmes, líderes mais conscientes
e membros mais ativos no corpo de Cristo. Foi um aprendizado que ultrapassou o intelecto, tocando o coração e inflamando a vontade de servir e amar. E não poderíamos deixar de reconhecer e agradecer a dedicação incansável dos nossos professores. Eles não apenas compartilharam o seu conhecimento com maestria, mas também viveram conosco a visão de um crescimento comunitário sólido e genuíno. Seus empenhos em nos guiar, e em nos desafiar e em nos inspirar foi fundamental para que chegássemos não só até aqui, mas prosseguirmos no conhecimento. Vocês foram verdadeiros exemplos de serviço e amor à obra do Senhor. Este curso nos mostrou que o crescimento da igreja não depende apenas de números, mas do crescimento espiritual de cada um de nós. É o fortalecimento da nossa fé, a unidade do nosso espírito e o compromisso diário com o amor ao próximo que farão a nossa igreja crescer e florescer. Que a graça que recebemos durante esse curso nos acompanhe e nos impulsione a continuar crescendo, ensinando e amando. Que sejamos instrumentos nas mãos de Deus, construindo uma igreja viva, vibrante e cheia do Espírito Santo. Parabéns a todos nós, formandos. Que este seja apenas o começo de uma jornada abençoada de crescimento e transformação. Boa noite. Uau, pai. Obrigado, Richard. E agora queremos convidar aqui Rafaela Reis, que fará um agradecimento em nome da turma aos professores. Boa noite, Light. Confesso que eu estou vencendo um desafio aqui do crescimento que o pastor Matheus falou, tá? Que eu estou tremendo aqui. Bom, em nome de toda a turma do Cresça, né, que participou do curso, eu gostaria de agradecer a cada professor que compartilhou conosco o seu conhecimento. Na palavra do Senhor, em Romanos, no capítulo 12, versículo 7, diz: se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. E Deus concedeu esses dois dons para essas pessoas. Além de dedicar tempo, servir com amor e nos ensinar sendo os nossos professores, vocês foram luz para todos nós. Transmitiram a missão da nossa casa, conectando tantas pessoas a Jesus e contribuíram para a formação, né, a nossa formação quanto discípulos. Vocês foram canais de Deus para nós aqui na terra. E tenho certeza que cada palavra e cada lição, elas foram edificantes para a nossa vida. Em cada aula tivemos oportunidade de crescer juntos, compartilhar conhecimento e também tirar dúvidas. Cada tema teve grande significado para nós e fará com que cresçamos ainda mais na nossa caminhada com o Senhor. A todos vocês, o nosso muito obrigada e que possamos juntos continuar crescendo com o mesmo propósito. Que turma sensacional, hein, gente? Mas eu quero chamar aqui à frente que possamos receber com muita alegria e honra também todos os professores, como o pastor Matheus já falou, já os mencionou, né? São 8 professores aí que fizeram parte dessa turma aí, desses 2 módulos do Cresça. Eu queria que a gente chamasse aqui à frente, quero pedir para eles se posicionarem aqui, ó, daqui para lá, formando uma fila. E quero começar pelos nossos coordenadores, né? Vamos receber com muita alegria o pastor Matheus Rosa e pastora Dani Rosa. Quero convidar aqui Bárbara Assis, Douglas Mirante, Jonathan Mirante,
Leonardo Vilar, Mariane e Tainá. E eu também faço parte dessa turma aí. É uma alegria. Lembrança aí, uma forma de expressar gratidão por essa turma que se dedicou tanto aí nessas aulas que tivemos do Cresça. Eu quero agora convidar os formandos, esse momento tão especial. Então deixa eu explicar a dinâmica aqui para reforçar. Eu vou ler nome por nome, ao falar o seu nome você já pode se levantar. Quero que você suba pelo meu lado direito, o seu vai ser esquerdo, você está de frente, né? Você vai vir subir ali, você vai receber seu diploma por um dos professores e vai se posicionar aqui, formando 2, 3 fileiras. Então, veio, formou, aí depois o outro vem, vai formando, vai acabar que vai tampar nesse primeiro momento quem está atrás. Depois desse momento eu vou organizar aqui para a gente ter a foto oficial da turma e aí vamos orar encerrando esse culto maravilhoso, tá bom? Só para ficar clara a dinâmica aí, para facilitar a todos. Então, eu vou ler os nomes, nós vamos receber com alegria aí essa turma maravilhosa. Eu vou ler de forma bem dinâmica para que você possa levantar e já vir pegar o seu diploma e ficar aqui formando uma fila de forma crescente ali, tá bom? Então vamos lá, Adilson de Paula Cruz, Adrian Alexandre, Albert Douglas, Ana Clara Silveira Barbosa, Arthur Felipe Ramos, Bruna Priscila Mirtes, Bruno Henrique Bertani Ribeiro, Bruno Scali, Carla Tatiana Fonseca, Carlos Eduardo Abrão, Davi Luiz Silveira Abrão, Erivan Costa Santos, Esther Martins de Sales, Gabriel Aziel, Gustavo Alves Paixão, Helena Brandão, Isabela Ferreira Ribeiro, Jade Esther Rodrigues, João Vitor Almeida, Joelson Pereira, José Charles Batista, Letícia Beatriz, Letícia Sena Fonseca, Pedro Henrique da Silva Santos, Priscila Ramos Lima, Rafaela Soares Reis, Rafaela Vasconcelos, Renan Miller, Richard Tomaino, Samuel Alan, Sara Isabelle, Saskia Natiene, Tamara Marlova, Tânia Magela de Assis, Vitória Evangelista e Yuri Santiago Ribeiro. Queridos, parabéns a todos os formandos, que essa jornada de crescimento não pare aqui, tem muito mais. A Light não por só uma questão de marketing, mas porque nós acreditarmos que ensino, crescimento é uma experiência única. Por isso nós temos um modelo de trilho de ensino, é o check-in, o embarque, que é o Cresça, e temos os decoles. Lidere 1, temos o Decole Família, casais, filhos. Vamos ter outros cursos na Light. O nosso encorajamento como pastores é: invista, entre nessa grande viagem que é o ensino. É algo maravilhoso. Esse é o começo de algo extraordinário que Deus tem para vocês. Amém? Eu quero agora organizar para a foto. Cadê a Bruna para me auxiliar? Vou pedir o seguinte: primeiro, os professores já ficam do lado aqui, eles vão ficar na primeira fileira abaixados, os professores aí. Então, fica mais ao lado aqui. Vamos lá, quem tem aí de 1,6 a 1,60, dá um passo à frente.
Vamos formar 3 fileiras. Bruna, da onde que eu consigo pegar? Das caixas de som? Das caixas, né? Então, beleza, ó. Então, isso, só na hora da foto, pode ficar tranquilo. Pode até ficar na lateral, só para ajudar, hein? Ó, Saskia, pode apertar aqui. Gente, o limite vai ser do Leonardo. Levanta a mão, Léo, por favor. Do Léo e de mim. Então, todo mundo que tá após eu e o Léo não tá na foto. Então, entra aqui, ó. E aí eu peço que quem é mais alto fique atrás. Vocês vão fazer o seguinte, é igual o futebol. Vocês, ó, aqui nós vamos abaixar muito. Aqui vai abaixar. Aqui é muito, aqui é muito. Aqui é um pouco e sai, tá bom? Tem que vir mais pra cá, é das caixas de som. Richard e Albert, Douglas e Renan, pode apertar aí, ó. Isso. Bruna, tá ok agora? A gente vai abaixar, mas pode vir mais pra cá, Richard, ó, meu braço aqui, ó. Pode apertar, pode, ombro com ombro. Deu ok, Bruna? Beleza, agora vamos lá, hein? Agora vamos testar como é que tá aí. Quem malha e quem não malha, agora que é a hora. Pode abaixar muito, muitos professores. Muito aqui, um pouco ali, pronto. Não, é lá. Já foi mais uma, só mais uma. É lá no fundo, é lá do lado da câmera do streaming. Aê, vamos ficar de pé, todos de pé. Pedir o pastor Mateus para orar, tanto por essa turma e encerrando esse culto maravilhoso. E vamos encerrar, quando eu encerrar o culto, os formando, nós temos um presente da Light para vocês. Então, vocês continuem aqui. Rebeca, o time do Office vai... Cadê? Já está ali. Então, vocês vão descer pelo lado esquerdo, mesmo lado que vocês entraram. Nós temos um presente ali, um investimento no seu crescimento. Então, é um presente em nome da Light. Vocês vão receber. Nesse caso que vocês receberam, tem também o QR Code para vocês pegarem o certificado. E ao terminar esse culto, nós temos um presente para todos os formandos presentes aqui, porque é uma forma da Light honrar, celebrar esse tempo de vocês. É um presente que simboliza, que aponta. Já está recebendo? Esse time é maravilhoso. É isso aí, ó. Quando você está... Então é um presente aí da Light, investimento em crescimento. Vamos aplaudir aí, livro maravilhoso. Pastor Mateus. Vamos orar, gente. É bom demais servir a Jesus e é bom demais crescer nas coisas de Deus, amém? Elas refletem em todas as áreas da nossa vida. Estenda suas mãos para cá, nós vamos fazer 2 orações nessa conclusão. Primeiro nós vamos orar por eles, porque eles estão sendo potencializados para mais de Deus. Já tem alguns dessa turma que já está no Lidere 1, entendeu? Então assim, é um negócio maravilhoso. Nós temos 65 alunos já no Lidere 1 que está acontecendo. Então é uma maravilha. Estenda suas mãos para cá e depois nós vamos orar por todos, porque o que Deus tem feito é só o começo do que Ele vai fazer. Amém? Pai, obrigado por essa noite. Nós pedimos a Tua bênção sobre cada um que concluiu esse treinamento maravilhoso. Nós agradecemos ao Senhor a perseverança desses santos em concluir, em captar, em receber, Pai, em alimentar da Sua palavra, que ela é realmente não só necessária, mas ela nos potencializa uma vida abundante. Por isso nós te pedimos, Senhor, que cada palavra ministrada, que cada palavra recebida possa criar raízes e gerar frutos poderosos e que permanecem na vida de cada um deles aqui. Obrigado por esses professores que entregaram do seu tempo, da sua dedicação, que serviram com alegria. Obrigado por essa igreja maravilhosa, por todos que serviram, nós te louvamos, Pai. E Pai, nós pedimos agora uma semana poderosa, Deus, dias gloriosos, amanhã, quinta, sexta, sábado, já clamamos a Ti por esses irmãos que estarão no encontro com Deus. Nós pedimos que toda graça, que toda glória do alto, que todo o poder dos céus estejam na vida deles
nesses dias de maneira marcante ali, Senhor. E domingo será um grande dia, Senhor. Nós esperamos a Tua presença e com muita disposição nós estaremos aqui para o Teu louvor e a Tua glória. Abençoe-nos, proteja-nos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém.